Fala galera, ligado aqui no canal do Muito Clubista, eu sou o Oscar, você já me conhece e hoje vamos falar aqui a respeito de Aguirre, Paulinho, Renato Augusto, Gemerson, Ganso e Guilherme Arana. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vídeo todos os dias aqui falando do futebol em geral e já deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo aqui na plataforma do YouTube para que a gente possa crescer cada vez mais aqui na plataforma, beleza? Vamos começar falando aqui a respeito do Paulinho, aquele que jogou no Corinthians, que foi para o Tottenham, que foi para o Barcelona, que jogou a última Copa. Vamos falar aqui a respeito dele, porque o Red Bull Bragantino e o Corinthians estavam aí na expectativa dele fechar com alguns dos dois clubes, né? Paulinho fez história aí no Corinthians, mas que recentemente, devido a essa crise que teve no futebol chinês, a maioria dos brasileiros que estavam jogando lá estão voltando ou para o Brasil ou estão indo para algum clube da Europa, né? Alguns foram lá precocemente, muito cedo, e aí estão indo para alguns outros mercados. Os que não têm qualidade para a Europa estão indo para a Arábia Saudita, para esses países que pagam um bom dinheiro aí no futebol de jogador, como é o caso do Talisca, que foi lá pro time do Mano Menezes. E aí o seguinte, o Paulinho já estava treinando aqui no Red Bull Bragantino, já tinha um tempo, né? O Red Bull Bragantino já tentava negociação com o jogador, entende que é um jogador de altíssima qualidade a nível de futebol brasileiro e que até a sua experiência iria ajudar muito nesse projeto do Red Bull Bragantino, o que é um fato. Só que o seguinte, até o momento, o Paulinho não tinha fechado nenhum acordo com o Red Bull Bragantino e parecia que realmente não ia fechar. E aí por isso a torcida do Corinthians, a direção do Corinthians, pensou que o Paulinho poderia voltar para o Corinthians, né, nesse momento, o que não deve acontecer. O Paulinho aí conversa todo dia com os dirigentes, com a diretoria do Red Bull Bragantino. Isso pode prosseguir para um acerto, porque o jogador se despediu hoje do Guangzhou Evergrande e ele conversa aí todos os dias com a diretoria. Já devem ter um acordo referente a salário e podemos aí durante a semana ter um acerto do Paulinho com o Red Bull Bragantino, sendo aí mais um reforço de alto nível para o futebol brasileiro. Cara, como eu fico feliz quando vejo esses bons jogadores jogarem aqui, né? Já temos aí quase o Renato Augusto fechando, São Paulo tentando aí um centroavante, mais um jogador de alta qualidade aí da América do Sul, e agora nós podemos ter o Paulinho jogando aqui no futebol brasileiro. Vai ser muito bom mesmo esse campeonato, cara. Agora vamos falar a respeito de Diego Aguirre, porque o Internacional tem um novo treinador. Isso mesmo, o Internacional aí que estava flertando com o Lisca, tinha o Abel Braga aí que praticamente falou que se o Internacional fosse atrás dele, ele rescindia o contrato quase que pré-assinado ali com o Lugano, né? Mas o Abel Braga vai ficar no Lugano da Suíça, o Lisca doido não vai para o Internacional. E o Diego Aguirre, que teve uma passagem recente no futebol brasileiro pelo São Paulo e que já passou pelo Internacional anteriormente, agora é o novo técnico do Inter. Ele que recusou o Corinthians aí, que é quase que um rival, né, direto aí do Internacional devido àquela situação de 2005 e recentemente por ter tirado o título do Internacional na última rodada ali, onde o Internacional, se tivesse vencido o Corinthians na última rodada, era campeão brasileiro. Na minha opinião, o Diego Aguirre fez um bom trabalho no São Paulo, tá? Então ele chega bem para o Internacional. E a sua principal característica, cara, na verdade, no longo prazo, os times dele perdem a paciência. E aí ele acaba decaindo aquele bom desempenho. Porém, quando ele chega, assim que ele chega, ele tem uma bela conversa com os jogadores e acaba tendo um bom desempenho com a equipe. Foi o caso do São Paulo, foi o caso do Atlético Mineiro, foi o caso do Inter. Então o que eu tenho como expectativa para o Diego Aguirre no Internacional? É que ele consiga dar uma cara para a equipe até essa fase eliminatória da Libertadores. É um técnico que tem um estilo de jogo que bate com um torneio aí eliminatório, com mata-mata. Então o Internacional, que não tinha perspectiva nenhuma para essa fase eliminatória da Copa Libertadores, com o Diego Aguirre pode ter uma melhor. Pelo menos deve ter um desempenho melhor do que teria com o antigo treinador. Então aí, Diego Aguirre, uma ótima contratação para treinador do Internacional. O Fluminense estava na expectativa de vender o Paulo Henrique Ganso para o Santos. O jogador é pedido do Fernando Diniz e a diretoria do Santos já estava conversando aí a respeito da contratação do jogador. Diniz achava ele um jogador interessante para esse momento do Santos. Só que o que acontece? Essa conversa aí já tem algumas semanas e o Santos não chegou de forma definitiva para levar o atleta, porque o jogador não é unanimidade lá na Vila Belmiro. E aí então a diretoria do Santos ainda decide se vai ou não contratar o Paulo Henrique Ganso. E isso pode acabar com a negociação. Isso porque vocês sabem, o jogador tem até 7 jogos para ser relacionado no Brasileirão antes de atuar
por outra equipe. E aí essa demora do Santos pode acabar fazendo o Fluminense desistir. Por quê? O Ganso é um jogador que, quando tem jogado pelo Fluminense, jogou bem. Alguns momentos ele atua até como um atacante ali e joga bem. O problema do Ganso é físico, ele não aguenta muitos jogos em sequência, por isso não vem sendo tão utilizado assim. O Fluminense pode acabar desistindo de vender o Ganso para o Santos porque quer utilizar o jogador e o Santos não deixa claro que quer levar e não leva logo o jogador. E enquanto isso, é lógico, o Fluminense continua pagando ali o salário do cara. Agora vamos falar de Gemerson, zagueiro do Corinthians, que há uma semana atrás o Corinthians já dava como certo a saída do jogador, que tem contrato até o fim do mês com o Corinthians. O Corinthians agora está otimista para a renovação do contrato do jogador. O Atlético Mineiro estava observando o jogador, porém, devido à altíssima dívida do Atlético Mineiro, o Atlético não deve fazer mais loucuras e não deve estar conseguindo aí contratar o Gemerson. E aí pode ser que o jogador renove com o Corinthians. O Renato Augusto vai começar os seus treinamentos no CT do Flamengo. Enquanto não tem acordo aí com a diretoria do Flamengo, o Renato Augusto já está no Brasil e vai treinar no Flamengo, independente de fechar ou não com o clube, para continuar, para manter aí a sua forma. Mas tudo indica um acerto aí nas próximas semanas do Renato Augusto para ser o novo reforço do Flamengo e substituto do Gerson, jogador que vai deixar realmente muitas viúvas aí no Flamengo. E eu já falei a minha opinião aqui para vocês, mas o Renato Augusto, a nível de Brasil, ele deita. Agora vamos falar a respeito de Guilherme Arana, que vive as expectativas de dois assuntos. Um deles é a respeito da convocação da seleção olímpica e o outro a respeito de uma transferência para o futebol da Europa. Ele deixou muito claro em seu post lá a respeito da convocação da seleção olímpica, que é um sonho dele, que ele está muito emocionado com essa convocação em definitivo para jogar a Olimpíada. O jogador teve uma boa fase no Corinthians, depois saiu, teve seu futebol decaído. Muita gente estava falando que era um jogador fraquíssimo, que apenas tinha tido um bom momento lá no Corinthians. Ele volta para o Atlético Mineiro e hoje é um dos principais laterais esquerdos do Brasil. Eu sempre achei o Guilherme Arana, um jogadoraço. E hoje ele está aí no Atlético Mineiro se destacando, deixou muito claro que quer realmente servir a seleção, quer ganhar esse torneio. Só que aí a diretoria do Atlético Mineiro entrou em contato com a CBF e pediu que deixasse ele jogar a decisão da Copa Libertadores, né? Vai ter oitavas de final. Pediram que deixasse ele jogar as oitavas de final da Libertadores para depois ele ir para o torneio ajudar o Brasil. E aí eles aguardam a decisão da CBF se isso vai ser aceito ou não. Lembrando para vocês, é opcional deixar o jogador ser convocado pela seleção brasileira. Só que o Atlético Mineiro não quer impedir esse sonho do Arana. E a outra expectativa dele é a respeito dessa transferência. O Benfica, que é o jogador, eles têm o lateral Grimaldo e mais um, né? Mas não estão satisfeitos com essa posição no elenco. Acham que realmente essa posição deve ser melhorada e vem aí no Guilherme Arana esse substituto ideal, esse jogador que chega e resolve a posição de lateral esquerdo no elenco titular. Então eles querem a contratação do jogador e podem estar aí abrindo negociação na próxima semana ou nas próximas semanas a respeito do Guilherme Arana com o Atlético Mineiro. Gostou do vídeo? Deixa o like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.